Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer um caso de uma história que acabou chamando muita atenção no estado de São Paulo, que é a história do bebê diabo. Bom, um fato um tanto quanto curioso acabou virando notícia, justamente pelo suposto nascimento do Anticristo, e fez a circulação diária de um jornal chamado Notícias Populares saltar de uma tiragem de 70 mil para cerca de 150 mil exemplares. O dia era 11 de maio de 1975, quando este jornal simplesmente resolveu anunciar em sua capa que havia nascido o diabo em São Paulo. Esta notícia dizia que no hospital em São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista, havia ocorrido o nascimento de um ser totalmente sobrenatural e com as características que poderia ser relacionadas ao diabo, pois justamente já nasceu falando e ameaçando a própria mãe de morte, pois a criança possuía o corpo cheio de pelos e 2 chifres pontiagudos, e também um pequeno rabo de mais ou menos cerca de 5 centímetros. Nenhuma outra publicação acabou surgindo na história, justamente melhor para o Notícias Populares, que viu a sua edição acabar se esgotando muito rápido, e nos 2.000 bancas que vendiam o jornal em São Paulo, sobraram poucos exemplares, justamente por causa do devido sucesso desta incrível reportagem. Por que o bebê nasceu desta forma? O jornal ele deu 2 explicações. Primeiro, que havia convidada para uma procissão na Semana Santa, a mãe teria batido a barriga e afirmado que não iria carregar aquele diabo ao nascer. E segundo, porque de acordo com um suposto médico, ela teria criado descargas magnéticas negativas ao desabafar. Já o pai da criança, que seria um discreto fazendeiro de Marília, ele justamente não tirava o chapéu por nada deste mundo. O público ficou realmente histérico com esta notícia e muitos acabaram justamente indo atrás da fonte para verificar se essa história era realmente verdade. E este fato acabou justamente chamando bastante atenção na época, né? Pois normalmente as pessoas, quando compravam o jornal, eles acreditavam em tudo que vinha no noticiário. A edição do dia 12 de maio acabou contando que este bebê diabo acabou ameaçando funcionários de morte, rasgou alguns travesseiros com seu chifre e fugiu do hospital saltando de uma janela do 3º andar. Nos dias seguintes, várias maldades deste capeta acabaram sendo relatadas, e ele até mesmo foi descrito que havia andado pelos telhados enlouquecendo uma mulher, e acabou com um ritual umbandista e assustou um taxista que pediu para que ele levasse para o inferno. Além disso, este recém-nascido não teve uma vida fácil, pois muitos feiticeiros fanáticos e religiosos e até mesmo o próprio Zé do Caixão, eles se dispuseram a acabar com ele. Uma clínica particular até mesmo se ofereceu para exibi-lo ao público que estava realmente curioso para verificar esta notícia se era realmente verdade, desde que o visitante fosse maior de 18 anos, usasse um crucifixo e não tivesse problemas cardíacos. Bom, com o decorrer dos dias, esta história acabou sendo esfriada e ganhando cada vez menos destaque no jornal, pois no começo de junho daquele ano foi noticiado que este bebê diabo havia fugido para o Nordeste, após ter sido sequestrado por pessoas dispostas a queimá-lo vivo. O jornal Notícias Populares ainda tentou emplacar mais 2 diabinhos de outras cidades, que era conhecido como o bebê peixe e um bebê atômico. Mas este fato, né, não gerou tanto sucesso como o bebê diabo. Em maio de 1975, o repórter chamado Marco Antônio Montadon, da Folha de São Paulo, ele foi até a região do ABC confirmar este relato de que havia nascido este suposto
bebê diabo e que havia essas protuberâncias na sua testa. Porém, muitas das notícias que ele foi buscar eram totalmente desencontradas e muitas delas foram corrigidas através de algumas informações. Ele transformou a história numa crônica fictícia de terror. E o secretário da redação do Notícias Populares, chamado José Luiz Proença, e o editor da polícia, chamado Lázaro Campos Borges, convocaram um repórter para justamente repaginar e adaptar este texto, transformando na notícia do nascimento do bebê diabo. Consultado por um ortopedista e outros especialistas nesta área, justamente que cuidam da parte de nascimentos de bebês, eles buscaram algumas informações e, segundo eles, possivelmente este bebê diabo tinha um defeito congênito comum chamado mielomeningocele, que prejudica o fechamento da coluna do recém-nascido e é resolvido com uma cirurgia logo após o parto. O jornal Notícias Populares foi bem hábil em procurar fontes oficiais, com médicos diretores do hospital, para usar a negativa deles, de modo que gerasse ainda mais suspeita no público, pois afinal, nesta época, quanto mais manchete você conseguiria, mais audiência e mais venda de jornal. A história também não é original. Poucos anos antes, o chamado Bebê de Rosemary, que era de 1969, acabou causando um verdadeiro pânico parecido no Brasil e no resto do mundo. Porém, este foi um filme. Outro filme que ficou bastante famoso e causou uma verdadeira polêmica e medo nas pessoas foi o filme O Exorcista, de 1974. O público deste jornal Notícias Populares era composto de pessoas muito simples e com muitas tendências a se apegar a qualquer tipo de história que era propagada nesse jornal, principalmente relacionados a eventos sobrenaturais. Meses antes, o próprio jornal já havia soltado matéria sobre a suposta aparição da loira fantasma e também o vampiro de Osasco, que seriam lendas locais da região. Então, uma coisa vocês podem ter certeza: esta história do bebê diabo, ela ficou muito mais famosa ao ser noticiada no jornal do que dito pelo não dito por pessoas. Afinal, quanto mais você diz uma história, às vezes ela acaba se adaptando, mudando o contexto e acaba virando uma lenda. Esta história eu trago aqui para que vocês possam conhecer. E se você tem alguém que já tenha ouvido falar neste contexto, nessa história do bebê diabo, pode colocar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo, beleza? Bom, mais um vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. Não se esqueça de se inscrever nos Criadores do Terror, que eu sempre deixo o link na descrição. Então, até a próxima, galera. Obrigado, valeu!